Olá pessoal, meu nome é Camila Kurik. Eu estou aqui hoje porque iremos falar sobre ansiedade nos tempos de pandemia, né? E como lidar com essa situação. Essa live faz parte de uma ação Convida, que é um projeto de extensão da Comunicar e RP da UFSM de Frederico Westphalen, que tem como principal objetivo produzir conteúdos informativos que prezam pelo bem-estar social e mental da comunidade em tempos de pandemia da Covid-19. A ação contará com as lives aqui pelo Instagram, todas as quartas-feiras até o final de junho, e também terá produção de podcasts, cartilhas e posts semanais nas redes sociais da Comunicare, com dicas práticas para esse momento que a gente está vivendo. Para hoje, nós contaremos com a presença e com a participação da minha colega Janine Ceruti. Vou convidar ela aqui para participar comigo. Então, hoje a nossa live, a gente vai abordar especificamente sobre a ansiedade, né? Nós sabemos que a ansiedade é um estado emocional que ela é comum a todo ser humano, né? Então, é comum que nós tenhamos ansiedade em alguns momentos mais, em outros menos. Porém, há momentos em que ela pode ficar de uma forma desadaptativa, como a gente chama, né? E que aí é importante que a gente tenha olhar para isso e que a gente saiba como lidar da melhor forma para que isso não nos prejudique e não afete a nossa saúde também. Né? É isso mesmo, Camila, né? A ansiedade, de uma forma geral, ela é sentida por todos nós em algum momento da nossa vida, né? É difícil a gente imaginar a nossa vida sem ansiedade, né? A gente costuma até dizer que a ansiedade é um estado emocional baseado em adaptação. O ser humano precisa de ansiedade para sobrevivência, né? É difícil a gente não se sentir ansioso, né? Mas a ansiedade, ela está muito relacionada com a nossa interpretação sobre os fatos, né? Atualmente a gente vive esse cenário da pandemia como uma situação totalmente inesperada por todo mundo, né? Ninguém previa que isso poderia acontecer, né? E ela nos gera muita incerteza, né? E junto com essa incerteza, uma necessidade de reorganização, de adaptação, de mudanças, né? Que juntamente com isso se modificam os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos aí que a gente considera como pensamentos automáticos, que a gente não escolhe pensar sobre eles nesses momentos, né? Mas a gente se pega pensando, né? Então, existem muitos questionamentos nesse momento da nossa vida. Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Como vai ser? Como vai se dar o desfecho de tudo isso? Mas é importante a gente considerar que a gente não tem o controle sobre essas situações, né? Foge do nosso controle tudo isso, né? Mas a gente acaba se sentindo ansioso pela nossa interpretação dos fatos, né? Pela forma como a gente está pensando, pela forma como a gente está vendo esse cenário atual. E também vale a pena a gente considerar que não existe só uma forma de ver esse cenário, né? Não existe uma forma certa ou errada de ver esse cenário que a gente está vivendo, né? Cada um vai interpretar de uma maneira única, né? Uma maneira única e exclusiva tudo isso e vai sentir a ansiedade de uma forma diferente também, né? Por isso que quando tu traz que às vezes a ansiedade é sentida de uma forma mais forte ou mais fraca, é também em razão da nossa interpretação, da forma como a gente está vendo tudo isso, né? Perfeito. Então a gente pode pensar em primeiro momento que é natural que a gente sinta ansiedade e também que é natural que nesses momentos difíceis, de coisas que nós não esperávamos, de surpresas, que nós nos sintamos mais ansiosos, mas também, como a Janine falou, é importante que nós tenhamos atenção, porque o nosso cérebro, muitas vezes não, ele sempre tem essa necessidade de controle, né? Para que nos sintamos seguros. Então, é importante que nós tenhamos atenção nos mecanismos que
que a gente está lidando em pensamento com isso. Porque muitas vezes nós acabamos pensando o pior, falando numa linguagem simples, né? Que nós Claro, chamamos de exatamente. catastrofização, né? E que, se formos pensar, na maioria das vezes não é o que acontece, né? É que, na verdade, se o nosso pensamento tivesse essa força de tornar as coisas reais, né? A gente só pensaria em coisas boas e elas aconteceriam com a maior facilidade, né? Se a gente tivesse esse poder, talvez a gente até acabaria com a pandemia com um único pensamento, que a gente não queria que isso estivesse acontecendo, né? Mas está, né? Mas é importante a gente considerar que não é porque a gente pensa que as coisas são de uma única forma que elas são de uma única maneira, né? Ao nosso pensamento sempre cabe questionamento, né? Será que a única maneira de ver essa situação é da forma como eu estou pensando? Será que existem outras formas de pensar sobre essa mesma situação? Né? Será que o que eu estou pensando está dentro do meu controle? Será que é algo que cabe a mim? Né? Essa mudança, essa modificação, ou até mesmo o controle de todas as emoções, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade também. Ela vai estar presente na nossa vida, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso pensamento de uma forma mais saudável, mais adaptativa, né? Que nos permita viver esse estado emocional de uma forma mais leve. Né? E dentro disso a gente pode até se questionar, mas será que todas as vezes que eu pensei realmente as coisas aconteceram? Realmente aconteceu o pior, né? E dentro disso também filtrar as informações que a gente busca, né? Que aí Exato. até entra um pouco nas dicas que a gente... Nas dicas não, Separou. né? Que a gente gostaria de compartilhar assim com vocês. Do que a gente pode fazer então para ter uma ordem melhor nesses pensamentos, né? Porque é muito fácil a gente cair nesses pensamentos catastróficos, como tu trouxe, né, Camila? A gente tem uma habilidade muito grande enquanto ser humano para pensar no pior, né? Então, pensar em algo diferente do que é automaticamente pensado não é tão simples, né? E a gente costuma sempre diferenciar isso para os nossos pacientes, ou até quando a gente conversa a respeito também, né? Que não é somente pensar positivo, não é essa a estratégia principal, né? A gente tem que considerar que a ansiedade aparece em alguns momentos também em situações que de fato são perigosas, né? Como a pandemia atual, né? Existem situações que a gente precisa se preocupar e se sentir ansioso e, como estado de sobrevivência, aprender a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Né? Então, o que eu posso... Como proteção, como adaptação, como sobrevivência, né? Então, o que nesse momento, de fato, seria considerado sentir, né? Como algo assim real, eu preciso sentir isso, eu preciso me sentir ansioso para que eu tome as medidas necessárias para proteção, né? Que cabe a mim, né? Que nesse momento a gente até discute que são as práticas de higiene, o distanciamento social, né? Que a gente sabe que é o que nos cabe, né? Mas fora disso, né? Aonde está o nosso controle sobre toda essa situação? Talvez não tenha, né? Como em muitas outras situações não tenham. E na ansiedade a gente vê muito essa característica, né? Que é essa ideia do controle, né? Então cabe aí uma aceitação também que há coisas que fogem ao nosso controle, né? E tudo bem. E a gente lida com isso. E a gente foca nas coisas que estão ao nosso alcance, né? Então eu faço o que eu posso. E dentro do que eu posso, tá ok. Né? Porque aí entra também aquele questionamento baseado na cobrança excessiva, né? De desejar fazer além do que a gente pode fazer nesse momento, né? E a gente tem que reconhecer o nosso limite nesse momento. Não tem muito o que ser feito, né? O que a gente pode fazer é isso que vem sendo discutido, né? Então a gente também tem que aceitar o inesperado e aprender a lidar com ele. A gente sabe que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente está aqui juntamente com vocês também para discutir em estratégias para lidar com essa imprevisibilidade, né?
que não está sob controle de ninguém. E aí a gente pode pensar mesmo, por exemplo, nessas questões que a gente fala do fim da pandemia, né? De quando tudo vai voltar ao normal. Realmente a gente não sabe, realmente é uma coisa difícil. Mas dentro disso, o que eu posso fazer então no meu dia a dia, né? O que pode ser feito na minha vida que eu possa me sentir um pouco melhor, né? Porque a gente tem o direito e a gente deve até em alguns momentos ficar triste, ficar chateado por alguma coisa Preocupado. que acontece, né? Mas a gente também deve manter as coisas boas e manter os momentos bons, né? Aquela ideia de viver um dia de cada vez, né? De não tentar prever o que vai acontecer pela frente, mas saber que a gente pode viver o hoje, viver o presente, saber o que está ao nosso alcance exatamente no dia de hoje. Perfeito. Talvez aí a gente já pudesse pensar algumas dicas. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer a respeito do que a gente está falando. É importante o pessoal ficar bem à vontade, assim, a gente está aberto a perguntas, questionamentos, porque a gente sabe que, como a gente trouxe inicialmente, a ansiedade é sentida individualmente por cada um, né? A gente poderia estar aqui discorrendo sobre a ansiedade de uma forma muito teórica, mas não é o nosso objetivo. A gente tem interesse em conseguir atingir e auxiliar vocês também nas dificuldades que vocês estão tendo atualmente. Exatamente. Né? Porque essa questão relacionada aos pensamentos automáticos, a nossa forma de interpretar que a gente trouxe, que é única, a gente traz a habilidade ou a técnica relacionada ao questionamento dos pensamentos, ao fato da gente não aceitar de primeira tudo aquilo que a gente pensa, porque a gente não tem esse poder de tornar as coisas reais pelo nosso pensamento. Também a gente entender que a gente pode questionar a nossa forma de pensar, se esse é um pensamento que me ajuda, né? Me auxilia a pensar isso nesse momento, me auxilia a pensar dessa forma nesse momento, porque dentro dos pensamentos produtivos e improdutivos, cabe a nós esse questionamento, né? E se eu não consigo encontrar novas formas de pensar em relação a isso que está acontecendo, que eu possa me questionar, então, o que eu posso estar fazendo para mim me sentir melhor? É isso que a Camila estava trazendo, inclusive, né? De que forma que eu posso agir para me sentir melhor diante dessa situação, né? Ou como eu gostaria de estar me sentindo nesse momento que não fosse assim. E buscar uma ação para me sentir melhor. Perfeito. Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Acho que surgiram perguntas agora. Queria perguntar como uma pessoa ansiosa de criar uma rotina sem que isso nos pressione e se torne um peso. Bom, excelente pergunta. Ótima pergunta. Essa é uma questão que eu acho bem importante, porque tem duas vertentes, né, que a gente pode pensar assim por cima. Tem uma questão que a gente considera muito importante, que é organizador mentalmente, que é a ativação comportamental, que é a gente ter uma organização, que é a gente ter uma agenda, que mesmo no momento, digamos assim, de caos, ou que as coisas não estão mais como eram antes, que a gente continue fazendo as nossas coisas, que a gente continue se sentindo bem na nossa rotina. Porém, tem um outro ponto que é importante que a gente tenha um cuidado, que é o também da cobrança. Porque em alguns momentos, e até na internet, eu acho que vocês percebem isso também, em alguns momentos as pessoas acabam se cobrando muito ou colocando como regras, né? Você tem que ler tantos livros, ou você tem que ler tantas coisas. E tem aí que já colocar não em dia tudo que não colocou no ano inteiro, né? E aí já não faz tanto sentido no ponto de vista da saúde mental, né? Exatamente. Tem que ter uma flexibilidade nessa organização, né? E tentar prever as coisas talvez num período mais curto, né? Porque a gente se depara no consultório também com pessoas, por exemplo, que estavam dentro de estudos para concurso, né? E dentro de uma rotina de estudo exaustiva, ou às vezes até menos exaustiva, já tinham trabalhado a flexibilização
levando em consideração aquilo que é possível fazer no dia a dia, enfim, né? E agora, nessa reorganização, a gente também precisa levar em conta metas mais curtas, né? Não precisa programar o ano inteiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer o ano inteiro, né? Então, talvez organizar o teu dia seja uma boa estratégia, né? Um dia antes, organiza o dia, né? Aquilo que eu dou conta de fazer neste dia, né? Baseado nas minhas possibilidades, porque às vezes a gente cria estereótipo, ou às vezes busca, como a Camila disse, na internet, se basear em pessoas que postam lá recortes da vida dela, como se elas dessem conta daquilo numa plenitude, assim, muito simples, né? E a gente sabe que não é assim. A nossa vida, ela tem N coisas envolvidas que num recorte da internet a gente não consegue visualizar, né? Então, esse cronograma, ele precisa ser feito baseado naquilo que a gente dá conta diariamente. Né? E aquilo que não deu, mesmo dentro do planejado, né? Que a gente reorganize para o próximo dia. Não tem problema não ter dado conta daquilo que eu planejei, porque a gente sofre interferências, né? Eu sempre costumo dizer, a gente precisa tolerar as incertezas das coisas que acontecem até mesmo no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem uma programação e não dá conta dela no dia. E tudo bem, a gente vai se reorganizar para o próximo, né? E se não der no próximo, para o outro, né? Mas que a gente consiga se sentir satisfeito também com aquilo que a gente conseguiu produzir neste dia, né? Então, essa reorganização da pandemia, essa adaptação, essa mudança que vem, ela também precisa estar incutida nessa flexibilização, da gente reconhecer as nossas possibilidades. Né? Porque senão a gente começa a se cobrar exaustivamente e aí o peso disso a gente sabe que é muito grande. Porque já é um momento justamente, né, sensível. A gente precisa ter um olhar maior para isso, né? Exatamente. Essa questão da cobrança exaustiva, né, Camila, é algo que está relacionado tanto a essa modificação da pandemia, né, como de uma forma geral incutida no ser humano, né? Então, é claro que com a pandemia isso se acentua, né? E a gente está aqui para falar sobre a pandemia, mas quando a gente fala de ansiedade de uma forma geral, a gente percebe que ela aparece em vários âmbitos da nossa vida, né? Então, Nossa sim, sociedade. isso, né? A pandemia agregou a ansiedade, né? Mas é mais uma forma de se sentir ansioso, né? Mas ela não deixa de estar relacionada a todas essas outras questões que a gente se cobra aí diariamente também há bastante tempo, né? Tem a questão relacionada também a essa organização que a gente se programa para falar, né, Camila, que é um pouquinho das dicas, né? Que talvez auxilie também o pessoal nessa organização, nessa reorganização, na verdade, né? Nesse momento, onde a gente pode estar abordando, assim, a importância também da gente estar atento a boas notícias, né? Existem coisas boas acontecendo mesmo no cenário da pandemia, né? Nós não precisamos ficar desinformatizados somente por más notícias. A gente também precisa se informar de boas notícias, né? A gente tem essa tendência à catástrofe, então às vezes as notícias ruins, elas parecem que nos absorvem por inteiro, mas é muito importante a gente ter esse cuidado de estar atento às notícias boas que estão acontecendo nesse cenário também. Estou lendo uma pergunta aqui. Como lidar com as angústias de não poder ver os familiares e o medo de morrer nesse momento? É bem significativa essa tua pergunta também, para a gente estar abordando aqui, porque com certeza, né, esse é um receio teu, uma angústia tua e de pessoas que estão vivendo por esse cenário, né? Mas estar em contato com os familiares, estarem próximos dos familiares, também faz parte dessa reorganização e desse novo modo de ver os familiares, né? Hoje a tecnologia está aí para nos auxiliar e que nada substitui o abraço, o contato físico, né? Aquele momento, o almoço do domingo, mas como a gente falava antes, o que cabe agora, o que eu posso fazer agora, não significa que vai ser assim para sempre, né? Isso é um momento, é um período da nossa vida que está passando. Então, nesse período, o que eu posso fazer, né? Talvez eu possa me organizar para estar em contato com os meus familiares de uma forma mais frequente, por videochamada, por mensagem, me fazer presente de alguma forma.
Inclusive, uma das sugestões que a gente frisa é esse cuidado para não se afastar das pessoas, mesmo nesse momento do isolamento, que a gente Uhum, procure manter um contato mesmo virtual, né? uhum, Mesmo as pessoas que uhum, talvez você não esteja falando tanto, talvez até uma reaproximação, né? Buscar falar com um uhum, amigo que você não estava falando tanto, buscar o contato com os familiares, uhum, porque essa rede de apoio é algo que ajuda muito. perfeito. E em relação ao medo de morrer, também é importante a gente abordar que faz parte daquela tentativa de controle, né? Será que isso vai acontecer comigo? Será que vai ser agora? Será que esse vai ser o desfecho da minha vida? E lembra que a gente falou que hoje, no dia de hoje, como é que eu posso me organizar? Como é que eu posso aproveitar? Como é que eu posso me fazer presente, possibilidades na vida dos meus familiares, dos meus amigos, né? Talvez esse foco do medo da morte ele se faça presente pelos questionamentos. E se isso acontecer comigo? E se for assim? E se isso? E se isso? E se isso? Né? Que é a base da ansiedade. Mas a gente não tem esse controle, né? Não temos essa certeza, né? Mas a gente entende que lidar com isso de uma forma mais adaptativa para o momento seja algo que possa diminuir a ansiedade e a angústia, né? Como assim mais adaptativa? Adaptativa no sentido de entender que eu estou bem, eu estou saudável, de repente não vai acontecer comigo, de repente vai, mas existem possibilidades positivas, não existe só esse desfecho, é ampliar os olhares, é não pensar somente de uma maneira. Mas em relação às crises de ansiedade, na linha que a gente trabalha, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos protocolos, né? Então, nós temos algumas técnicas Uhum, específicas para uhum, lidar com as crises de ansiedade. Algumas coisas que a gente uhum, pode já compartilhar com vocês, por exemplo, uhum, é que, claro que uhum, cada pessoa vai ter as suas particularidades, o porquê, como está sendo a sua crise, né? Enfim, uhum, cada pessoa reage de uma forma. Mas nós temos algumas técnicas que são usadas durante a crise. Por exemplo, tem algumas que vocês até podem uhum. pesquisar e que não tem problema nenhum de treinar, por exemplo, que é a respiração, né? A respiração diafragmática, que é algo muito comum que quando a pessoa está ansiosa, a gente respira errado, né? A gente tem uma alteração fisiológica. Então, são técnicas que a gente vai usando para que a gente possa passar para a etapa do pensamento, né? Mas são passos que a gente precisa seguir. Não tem uma resposta só. O projeto eles vão disponibilizar para vocês cartilhas, vão ter podcasts, então eles vão disponibilizar vários materiais que vocês vão ter isso, vão ter acesso a tudo isso, tá? Em vários assuntos que virão também, não só sobre a nossa live. Pessoal, então a gente vai encerrar. Obrigada pela participação de vocês, né? Foi muito legal poder passar essas informações, poder compartilhar e estaremos disponíveis, né, para qualquer dúvida e, e agradecer também esse projeto, essa iniciativa muito importante nesse momento, tá? É isso. Um abraço e até!